Beleza, galera. Hoje o vídeo vai ser um pouco diferente, ele vai ser mais numa pegada tutorial. Eu vou mostrar para vocês como eu uso hoje uma IDE como Cursor, Tray, VS Code para rodar o meu framework e como eu saio de projetos caóticos para projetos estruturados usando o meu framework. A ideia aqui é que ao final desse vídeo, usando meu framework, tu possa organizar, acelerar e profissionalizar suas automações de uma vez por todas. Vamos lá. O ciclo do projeto N8N improdutivo. Vocês podem estar vendo um sumário aqui abaixo. Se vocês querem ir direto para a instalação, podem pular, mas essa introdução aqui vai ser bem rápida. O ciclo do projeto N8N improdutivo. A gente começa um novo projeto de automação cheio de energia, mas poucas semanas ele se torna um labirinto de nós e expressões difícil de manter. Cara, mesmo sendo uma plataforma de desenvolvimento visual, não é simplesmente pregar o olho numa automação dentro do N8N e tu vai conseguir entender ela por completo. Às vezes demoram horas, muito tempo para entender realmente o que está acontecendo ali e fazer essa manutenção. É horas perdidas tentando depurar ou modificar workflows, medo de escalar ou entregar o projeto para os outros, porque tu acha que, cara, isso aqui vai dar erro, tá ligado? Tu mesmo não confia no teu projeto. Então, eu fui pensando nisso que eu criei esse framework, que ele mantém um planejamento padronizado, que elimina a confusão. Esse framework aqui que eu vou mostrar para vocês é uma versão 2. Eu estou algumas semanas trabalhando nele e ele realmente tá entregando muito e eu vou mostrar para vocês aqui como fazer a instalação e eu vou já planejar um primeiro projeto só para demonstrar para vocês o valor e a organização desse framework. Ele ajuda na manutenção e escalabilidade de futuro sem estresse, desenvolvimento acelerado com workflows reutilizáveis e segurança e organizações das suas credenciais e lógica. Vamos lá. A agenda de hoje vai ser: eu vou fazer a instalação, estrutura na prática, primeiro projeto e eu ainda vou gerar um JSON para a gente estar testando ainda. Vamos lá. A versão número 2 é uma extensão do BIMED método, que para mim é a melhor forma de fazer desenvolvimento de forma estruturada. Para quem não sabe, pode pesquisar BIMED no YouTube. Um desenvolvedor com mais de 30 anos de experiência, ele criou o BIMED método pensando em realmente como replicar a forma dele desenvolver software através desse BIMED método. E dentro do BIMED método é possível as pessoas fazerem extensões dele. Então, nessa minha versão 2, eu fiz uma extensão do BIMED método. Ele já tem um monte de recurso nativo dentro do BIMED e essa extensão, além de reaproveitar toda a documentação nativa do BIMED, eu dei o contexto de como funciona o N8N para funcionar como extensão dentro do BIMED. Vamos lá, a gente vai instalar o BIMED primeiro. Eu já tinha deixado aberto aqui. A gente vai pegar o npx, vai instalar na raiz do nosso projeto. Eu criei aqui realmente para mostrar para vocês a instalação do framework, Tray. Esse é o primeiro vídeo que eu estou fazendo. Eu vou fazer um vídeo também mostrando como fazer a instalação lá dentro do VS Code. Vamos lá. Vamos lá. Aqui ele pede primeiro para a gente escolher o diretório onde vai ser instalado. Eu quero instalar no diretório raiz. Aqui. Sempre instala no diretório raiz, que é onde daí o BIMED vai criar toda a documentação dele, no nosso diretório raiz. E dá um Enter. Aqui ele está perguntando qual o grupo de especialistas que a gente vai querer. Aqui ó, tem focado em Game Dev, infraestrutura DevOps. A gente vai escolher esse primeiro aqui mesmo, que é o Core, que é o principal do BIMED. Aqui tu pode aceitar. E aqui a gente vai escolher aonde a gente está rodando o BIMED. No caso, no meu exemplo aqui é no Tray. E escolhe no espaço e dá um Enter aqui para aceitar. Aqui eu não vou querer pré-build web bundles, então não. O que ele está falando aqui? Você gostaria
Tá dizendo que o diretório que eu escolhi não existe. Como assim não existe? Deixa eu ver como eu enviei para ele. Será que é por causa disso aqui? Vamos botar aqui chose diretório, chose different directory. Aí, ó, agora deu certo. Ele já vai instalar aqui na raiz o BMed Core e o Tray Rules, que são todos os agentes já se adaptando aqui para usar dentro do BMed. Agora o BMed já está funcional aqui dentro do Tray. Se eu botar aqui o nome de um dos especialistas, ele já está funcionando, mas a gente ainda não quer usar, a gente quer fazer a instalação do N8N Workflow Forge. Então a gente pode abrir aqui e vai ter aqui, ó, guia rápido ou guia de instalação. Vamos nesse guia rápido. Primeiramente a gente tem que entrar no diretório do N8N Workflow Forge. Então vim aqui, copia o caminho, dá um CD, Ctrl V. Não entendi o erro. Vamos tentar de novo. Tá. Copy path. Não é possível usar um parâmetro posicional que aceite o argumento framework. Na linha 1, caractere 1. Que? Instalação, framework. Tá. Vamos dar direto na pasta. Só dá CD e o nome da pasta aqui que ele vai entrar. Aí, ó, já está dentro do diretório. Agora, seguindo aqui o guia de instalação, a gente vai dar um npm install, que aqui ele vai instalar todo o ambiente para rodar essa extensão do BMed. E eu vou pausar aqui. Instalação concluída, a gente vai fazer a instalação da expansão. Aqui já tem scripts já configurado para já se adaptar à ideia que tu estiver usando, que aqui no caso eu estou usando o Tray. Olha, ele já instala no JS, instalação perfeita, e no final aqui a gente dá um npm run validate para ver se está tudo certo. Aí, ó, 20 sucessos e 6 avisos. Esses avisos aqui não são importantes, que é template sem trigger, que é esse JSON, esse código aqui tenta procurar. Mas daí vocês vão ver que ao final aqui da instalação, no Trail Rules. Então é isso, a instalação completa. A gente já pode testar aqui nossos agentes. Vocês podem ver que aqui ele se adaptou, colocando a gente N8N Analysis, N8N Forge, e a gente já pode estar chamando ele diretamente apenas colocando o arroba análise. Eu vou usar uma estrutura diferente aqui, eu vou usar o Orchestrator até para mostrar para vocês como vocês podem usar o BIMED para fazer o planejamento do projeto de vocês. Vocês podem colocar aqui BIMED Orchestrator Plan e enviar. Ele já passa por um guia que tu pode estar usando para aproveitar ao máximo o BIMED. O Guidance. A gente vai explicar para ele.
E aqui ele está procurando a os templates que ele tem pra auxiliar na criação. Ó, ele está entendendo aqui os especialistas que a gente adicionou. Isso aqui tudo eu tô conversando ainda com o orquestrador, que para vocês entenderem e facilitar o uso do método BMED, vocês podem estar usando o BMED Orchestrator Plan e ele vai te auxiliar em como criar esse plano. Agora eu pedi para ele me guiar um workflow guidance, vendo exatamente qual vai ser os passos para a gente fazer essa criação, planejamento até criar esse JSON. Tem algumas formas mais elaboradas, mais elaboradas de fazer isso. Vou botar aqui, vou botar o Gemini 2.5 Flash. A gente pode mandar realmente um prompt de qual tipo de automação a gente quer, como ele deu o exemplo aqui, que era automatizar o follow-up de leads que não responderam o WhatsApp em 3 dias, integrando com o CRM e enviando mensagens personalizadas. Essa aqui é uma das formas de criação. Vocês entrando aqui dentro do Workflow Forge, vocês vão ver que tem uma documentação extensa e aqui, ó, demonstração prática, exemplo de uso, que vocês podem estar lendo e entendendo a melhor forma de usar. Se vocês forem aqui no README, ele tem uma explicação bem bacana de como usar os agentes de forma mais inteligente e ele também tem aqui para projetos mais complexos, que foi o que eu falei no começo desse vídeo aqui, usar realmente a estrutura do BIMED, que é o PM, que é o Product Manager, recomendado para projetos complexos. E o que, que ele faz? Ele projeta com múltiplas funcionalidades, sistemas que precisam de documentação formal, automações que serão mantidas por equipes, integrações complexas. É isso que ele faz. Ele cria o PRD, que é o Product Requirement Document, ele cria o Epic, ele cria as stories e ele faz o plano do roadmap. E aqui ele botou o fluxo recomendado. Cria o PRD, completo com requisitos, análise técnica do PRD pelo analista, o arquiteto segue as especificações, o N8N Forge implementa. Isso aqui pensando num fluxo único. Vários fluxos teriam que ter a criação do PRD, várias histórias criadas, então ia pro arquiteto e depois pro Forge. Como eu quero um exemplo rápido aqui, eu realmente vou seguir aqui, ó, o que, que ele está falando. E eu vou pausar aqui para vocês não precisar ficar vendo todo o processamento. Então vamos lá. Foi para o Analysta e ele entrou no fluxo de Requirements Analyst ativado. E ele já fez aqui uma série de perguntas: qual CRM você utiliza, como o status de não respondeu em 3 dias é determinado no seu processo atual, qual o volume aproximado de leads que você espera processar diariamente, semanalmente. Eu vou explicar para ele. Vamos lá, eu estou usando aqui toda a metodologia BIMED para a criação da documentação. Eu estou usando aqui a criação de um projeto teste. Eu usei o nosso primeiro agente para criar um briefing. Vou mostrar aqui para vocês a solicitação que eu fiz. BIMED Master Task Greenfield Service. Ele tinha mandado em inglês, pedi para ele mandar em português. Vamos lá, onde está? Aqui, ó, esse aqui foi a minha solicitação. N8N Analista, vamos criar um briefing do projeto. Quero criar um fluxo que automatize o follow-up. Perfeito. Ele falou aqui, ele fez algumas perguntas. Kedar falou para o cliente pararem de responderem. Eu fiz uma resposta bem básica aqui, porque realmente eu estou usando para fins de teste. Ele já usou aqui o MCP para procurar os nodes, para criar esse briefing já em alta qualidade.
e isso já faz parte da criação do template. Ah, a conexão de MCP dentro aqui do tray é algo muito simples. Esse MCP N8N aqui, eu vou deixar o link dele, do GitHub dele na descrição, mas para a gente funcionar da melhor forma, a gente precisa fazer essa integração do MCP do N8N e o MCP do PostgreSQL. Ele vai fazer o nosso sistema funcionar muito melhor e ter resultados de primeira já muito melhor. Vou fazer uma pergunta para vocês aqui, para as pessoas mais não técnicas. Vocês sabem fazer instalação de MCP? Se vocês disserem que não, eu vou criar um vídeo ensinando como fazer. Então, eu criei o briefing aqui. E depois da criação do briefing, a gente foi para o PRD. Então, eu pedi para o segundo agente, que é o PM, crie o requirements, que seria o nosso PRD. Ele fez algumas perguntas aqui, ele falou que tem que usar esse comando, então eu usei o comando, criei PRD para o briefing. Ele ativou o modo interativo, que é muito bacana tu participar desse modo interativo e responder todas as perguntas para o PRD ser a versão mais perto do que tu tá em mente. Quero que ele faça do começo ao fim, porque realmente eu estou fazendo um teste aqui e eu quero que ele entregasse um PRD o mais rápido possível. Só realmente para demonstrar para vocês aqui como funciona todo o planejamento dentro do método BMAD. Lembrando que tudo que eu estou fazendo aqui tem a documentação dentro da minha extensão explicando como usar da melhor forma e ter entregas de resultados da melhor forma. Ó, vamos lá, iniciou a criação do PRD, progresso atual. Escolha uma das opções de passo. Revisar e validar os requisitos funcionais que identifiquei no projeto briefing, adicionar novos requisitos. Isso aqui é se tu quiser continuar editando aqui o nosso PRD. Vamos lá. Ele identificou todos os requisitos funcionais e não funcionais para o nosso projeto funcionar. E aqui seria uma revisão interativa de cada requisito para melhorar mesmo essa fase 1. Eu botei aqui prosseguir com todos os requisitos identificados no briefing, realmente porque isso aqui é um teste e eu quero Evolution API. Eu fiz as pressas e realmente faz todo sentido faltar essa documentação. Gestão de dependências externas falta, procedimento para criação de contas, gestão de credenciais e tratamento de falhas. Breakdown detalhado dos épicos. Épicos precisam ser quebrados em stories específicos com critérios de aceitação. Isso aqui vai ser feito na nossa próxima fase. Pontos fortes. Lembrando que eu fiz tudo isso aqui às pressas, então até por isso que a gente já não tinha resolvido pelo menos esses dois problemas antes. E ele criou um arquivo só falando sobre o reporte e a validação do que tem que ser criado e melhorado. Eu devia ter pedido para ele criar todos os arquivos em português, ele criou em inglês, mas não é um problema agora. Confiança do projeto alta, endereçar os bloqueadores. Vamos lá, agora a gente vai para... Vamos lá, depois que a gente já criou nosso PRD, agora a gente já está separando a execução em stories. O nosso primeiro story sempre vai ser o banco de dados. E o nosso segundo story já está sendo aqui o ambiente na N8N. E eu já coloquei aqui o agente, que é o arquiteto N8N, para começar a fazer o planejamento desse nosso primeiro fluxo, que depois vai ser executado pelo Forge, que ele tem o MCP N8N e o MCP Postgre, para começar a fazer essas validações. Olha só, ele já está fazendo pesquisa de vários nodes aqui para realmente criar ali a documentação do primeiro stories de forma muito consistente e tendo tudo que vai ser preciso para criar essa primeira versão do JSON. Vamos lá, Glória, estamos chegando realmente ao que acredito que vocês querem ver. Olha só essa estrutura de pasta aqui que já é fantástica, ele está reparsando o nosso projeto de uma forma muito legal. A pasta principal é Docs, ele criou a pasta Stories, que é cada etapa que a gente tem que fazer no projeto, e ele criou a pasta também Workflows, que seria cada fluxo que a gente vai usar lá dentro do N8N. E vamos dar uma olhada nessa documentação aqui que foi criada. Ele, com base
nessa documentação aqui do 1.2 configuração de ambiente, ele procurou todos os nodes que a gente vai usar nessa automação. Ele já fez o planejamento de como é que vai ser o fluxo. Aqui, ó, workflow planejado, validar conexão e operações básicas com Postgre. Estrutura, inicia um teste manualmente. Olha, ele está realmente fazendo o que entre aspas, um ser humano faria na criação desses fluxos. Workflow de health check do sistema, workflow de teste, integração API. Isso tudo aqui é um processo que a gente faz durante a validação. Workflow de backup e monitoramento. Ele ensina a fazer a configuração das credenciais. Ficou bem bacana. E vamos lá, minha segunda dica aqui quando a gente está usando o Tray. Chamei aqui um agente especialista específico e eu terminei de fazer a chamada dele. Então, para não ter problema de contexto, a gente vai criar outra página. Só que agora ele está fazendo uma coisa aqui, deixa ele terminar. Vamos lá, agora eu vou criar um novo chat aqui. O arquiteto ele já estava começando a fazer a criação e validação dos JSONs, mas eu não quero que ele faça isso. Ele poderia fazer e eu pedir por N8N Forge, fazer a revisão depois, mas eu prefiro já fazer isso com o próprio Forge. Crie os fluxos planejados pelo lembrando que esses fluxos aqui não são fluxos, são fluxos mesmo de configuração de ambiente para testar a conectividade das credenciais, que é algo que normalmente a gente já faz diretamente na criação do fluxo. Provavelmente, se eu tivesse feito esse planejamento passo a passo, interativo, eu pediria para ele pular essa parte, mas é interessante aqui para essa demonstração. Esse vídeo aqui, que o fim é totalmente educacional, é interessante para vocês entenderem todo o processo realmente de criação de um fluxo, validação de credencial dentro do Tray e usando o BMagic como norteador e usando a extensão do N8N Workflow Forge, que é a minha extensão do BMed, totalmente focado no N8N dentro dessa forma de criação que é o BMed. Só explicando aqui o que está acontecendo. Ele tem o MCP N8N, que dentro do MCP tem toda a documentação do N8N e todos os nodes dentro desse MCP. E tu pode ver que ele está pesquisando um por um antes, para entender exatamente como funciona antes de começar realmente a criar esses fluxos. Tem algo bem legal aqui, que eu tenho vários templates que eu criei e é possível usar esses próprios templates para dar uma base para ele para começar a fazer a construção. Vocês podem estar vendo aqui na pasta da minha extensão, a gente vai ter aqui a aba de templates e aqui a gente tem os templates básicos. Vamos lá, N8N multiagente, integrações. Tem uma pasta só de multiagentes, onde é que eu ensinei aqui um sistema a usar e a criar fluxos de multiagente. E aqui são com o trigger de horário, que tem algumas aqui como cancelamento automático, follow-up, lembrete e resumo diário, que são exemplos JSONs que eu enviei e ele transformou em YAML para a criação de template, que é uma forma onde a IA consegue entender muito melhor que JSON, esse YAML aqui. Olha, ele já criou o primeiro JSON e a gente já vai fazer o teste. Ele não validou ainda, mas a gente já vai fazer o teste. Vamos lá, esse vídeo já está ficando longo demais. Uma das características do Forge, nosso agente,
é que ele consegue fazer validação usando o MCP. Eu pedi para ele validar aqui e eu vou mostrar apenas um JSON criado, só para vocês entenderem. É um JSON bem simples, mas vocês já vão entender a qualidade de entrega aqui do, da nossa extensão, seguindo todo o planejamento. Lembrando que eu conseguiria facilmente, do começo ao fim, entregar um JSON funcional, um pouco quebrado em 10 minutos, mas eu queria demonstrar aqui toda a estrutura que o BIMED oferece, desde planejamento aqui nas pastas. Olha que massa isso aqui, cara. Tudo organizado em stories, o que, que eu tenho que fazer para conseguir entregar o resultado final do meu projeto. É outra forma de organização e é outra forma de profissionalismo e realmente de colocar as ideias no mundo de forma muito mais organizada e vamos lá, vamos testar o JSON, vou mostrar para vocês o resultado. Vamos lá. E esse aqui foi o JSON. É um JSON muito simples, tá? Vamos até testar aqui o Postgre. Vou botar esse aqui. Olha aí, ó. Ele testou já, validou o Postgre. Ele já tem um formato aqui. Ele já formata o teste. E olha, caramba, cara. Olha isso aqui todo preenchido. Já testei isso 1 milhão de vezes, mas para quem faz na mão sabe a complexidade. Aqui ele usou um endpoint, provavelmente um endpoint local, mas isso aqui pode ser configurado e realmente apenas isso aqui já é bom pra caramba. Pelo que eu entendi aqui, o que ele tentou fazer foi fazer o nosso sistema se comunicar com o Tray, o que é possível fazer essa integração, mas isso aqui é opcional, nem precisa ter. Mas olha aqui, ó, pelo menos ele construiu 3 nodes totalmente funcionais. Isso é muito legal. E eu não pedi para ele validar os outros lá, a primeira versão sem ele validar não é funcional, só depois que ele faz a validação que ele esquece uma outra coisa que faz não funcionar. É isso, eu espero que eu entreguei o que eu me propus nesse vídeo. O primeiro link na descrição vai ser o do framework, para vocês instalarem localmente e começar a criar os seus projetos de forma bem organizada e entregar mais valor ainda para o cliente de vocês. Cara, e com o método BIMED, para vocês sair de um fluxo desses para a criação da parte visual, é um pulo, já que ele já tem todo a base de conhecimento aqui para criar a front-end. Realmente é só conectar com a parte do teu cursor, do teu tray, que ele vai conseguir fazer essa entrega. Esse vídeo aqui eu fiz toda a configuração pelo tray. Se vocês não têm o tray, usam o VS Code, meu próximo vídeo vai ser fazendo toda a configuração dentro do VS Code. Curtiu o vídeo? Dá um likezinho, se inscreve aí no canal, deu um trabalho para burro para fazer esse vídeo. E eu estou gostando muito aqui de compartilhar as minhas experiências, a minha criação desse framework e todas as minhas descobertas no meio do caminho. Então, até o próximo vídeo. É isso aí.